Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui então para mais um estudo do nosso canal Bíblia Top. Estamos numa série de estudos onde hoje nós chegamos ao terceiro estudo e encerramos o ciclo relacionado à justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Como que se deu? Por que ela se manifesta na nossa vida? Ok? E como que isso pode nos influenciar? Mas ela não se encerrou no segundo estudo nosso. Então nós precisamos chegar agora e ver como que se encerra esse processo da justiça de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Ok? Porque nós vimos que a justiça de Deus passou a se manifestar principalmente no momento do surgimento do pecado. Ela já existia previamente a isso. Mas com o surgimento do pecado foi necessário que a justiça de Deus se manifestasse mais intensamente. Ok? E o que vai acontecer então de finalmente para isso, né? Como que vai dar então o encerramento desse ciclo? Vamos então ver nesse estudo. Convido você então a continuar com a gente. Já deixa o seu like, ok? Curta, comente e vamos então agora para uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer ao Senhor porque sabemos que o Senhor nos criou com uma liberdade de escolha, mas o Senhor permitiu que, apesar de pecarmos, de cairmos em pecado, o Senhor propiciou o meio de salvação através de Jesus Cristo. Mas sabemos também que o Senhor pretende terminar de uma vez com isso. Então pedimos que o Senhor agora nos oriente, nos dê sabedoria, para que possamos entender e aceitar o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pois então, uma breve recapitulação assim bem prática e objetiva. Olha só. Nós vimos que Deus permitiu que o pecado se instalasse lá no céu, certo? Através de Lúcifer, mas não que ele se perpetuasse no céu. Tanto é que ele chega para Lúcifer e expulsa ele de lá. Lúcifer é lançado então para a Terra. Na Terra, Deus cria o ser humano. E, para ser justo, ele precisa permitir que o ser humano também peque. Então ele dá a possibilidade para que o ser humano caísse em pecado, que foi através da árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal, conforme a sua tradução, onde Satanás tem acesso ao Jardim do Éden. É o único local onde Satanás tem acesso.
E através desse acesso ele tenta Eva, que cai em tentação, leva a tentação, que no caso é o fruto proibido, até o seu marido. Ele come do fruto, os olhos de dois se abrem, como nós vimos no estudo anterior. Então eles são condenados a sair do jardim e a receber em si então a morte, ok? Mas não era o plano de Deus que a sua criação morresse, principalmente eternamente. Então, muito antes de se criar o ser humano, já havia sido criado por Deus um meio de salvação, que a Bíblia nos traz da seguinte forma, uma forma bonita, dizendo que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus executar o plano da criação do mundo, da criação da humanidade, o Cordeiro de Deus já estava morto. Ou seja, caso viesse a humanidade que ainda seria criada, caso essa humanidade viesse a pecar, Jesus já tinha decidido a morrer em prol da salvação da sua criação. E nós vemos no decorrer do nosso estudo que isso infelizmente precisou acontecer, ok? Graças a Deus que havia esse meio de salvação, mas infelizmente foi necessário ocorrer, porque Adão e Eva cometeram o pecado, foram expulsos do jardim do Éden, certo? E aí Jesus nasce aqui na Terra, ok? Para que possa definitivamente ele concluir o plano da salvação. De que forma? Ele vem então para morrer na cruz, e ao morrer na cruz ele termina esse ponto do plano da salvação, certo? Permitindo então que o ser humano volte a ter o acesso para com Deus, um acesso que havia sido perdido no momento da queda, ok? Onde até então Adão e Eva viam Deus face a face, conversavam com Deus face a face, perderam esse privilégio, e Jesus permite que então, agora, todos nós possamos nos achegar até o trono de Deus através de Jesus, correto? Então, muito bacana até aqui, onde nós vimos que Jesus então desce da cruz, ok? Ele ressuscita e sobe para o céu. Só que a justiça de Deus não para por aí, porque tem mais coisa para acontecer. Porque Jesus ter morrido na cruz, neste momento, ainda existe o pecado. Lúcifer ainda está liberto para tentar os seres humanos. Tanto é que no nosso momento, estamos aí com 2020 anos, né? Aproximadamente desde o nascimento de Jesus, e nós vemos que Lúcifer ainda está atormentando a gente aqui. Satanás ainda está desviando muitos seres humanos do caminho de Deus e levando muitos à perdição. Ele já sabe que está condenado. Se nós, meros mortais, queremos entender a palavra de Deus, Lúcifer tem muito mais conhecimento da palavra de Deus do que nós. Então ele sabe, através disso, que ele já está perdido, já está condenado e que seu fim é iminente. O que ele quer fazer então? Carregar consigo o máximo de seres humanos possível. Certo? É por isso que ele fica tentando a gente todos os dias, para que caiamos em pecado, né? E nos afastemos de Deus. O que não podemos deixar acontecer, ok? Abro um parênteses aqui. O que não podemos deixar acontecer é que isso se torne um hábito em nossa vida, que é o que? Escutar mais a voz de Satanás do que a voz de Deus, de uma forma que não consigamos mais ouvir a voz de Deus. Que não consigamos mais discernir entre o certo e o errado. E que passemos a escolher cada vez mais o erro, mais o lado da escuridão, mais o lado das trevas. E isso na Bíblia é chamado de não ouvir mais a voz do Espírito Santo, que é o pecado contra o Espírito Santo. E aí nós vemos que Jesus subiu para o céu, e ao chegar lá
Jesus não está lá assim, vamos imaginar assim, uma alegoria, sentado numa poltrona na praia, tomando um suquinho de boa, sem fazer nada. Jesus está exercendo nesse momento lá no céu um papel fundamental que corresponde a uma outra parte do plano da salvação. Certo? Lembra que nós vimos no santuário, nós vimos um pouquinho no estudo passado a respeito do santuário? Então, no santuário existia, lembra que eu falei para vocês que existia uma divisão com uma cortina onde tinha o santo, um espaço determinado, denominado santo, e um espaço, outro espaço denominado santíssimo, onde no santo os sacerdotes podiam entrar e executar as suas tarefas, enquanto que no santíssimo apenas o sumo sacerdote podia fazer isso. Então, guarda essa informação. Quando Jesus esteve aqui na Terra, a humanidade presente naquele momento, o povo judeu, não entendeu quem era aquela pessoa que estava ali. Eles rejeitaram Jesus. Ele falou várias vezes que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cordeiro, que ele era o grande eu sou. Quando ele usa essa expressão, eu sou o que sou, eles sabiam que essa expressão estava relacionada a Deus. E aquilo foi uma afronta tão grande para eles que a Bíblia diz que eles quiseram apedrejá-lo. Jesus desapareceu do meio deles, porque ainda não era o momento dele ser morto. Vou abrir mais um parênteses aqui, porque a morte de Jesus tinha uma data. Tinha o dia e a hora para Jesus morrer. E eles que se achavam, fecha parênteses, né? E eles que se achavam entendidos da Bíblia não tinham compreendido nos estudos deles que aquele era o Messias que eles esperavam. Não entendiam que estavam no momento do Messias morrer. É por isso que houve tanta confusão de ideias daquilo que Jesus pregou com aquilo que eles esperavam. Daquilo que Jesus fazia com aquilo que eles entendiam como ser Deus. Como aquele que viria deveria ser Deus. Eles criaram um estereótipo de como que devia ser Deus e Jesus não se encaixou nesse estereótipo. Esse foi o problema. Certo? E eles não sacaram isso, eles não entenderam esse negócio. E aí a coisa foi piorando, tomando uma dimensão sem tamanho, correto? Que eles por fim crucificaram Jesus. Beleza, daqui nós sabemos. O que acontece? Jesus então ressuscita. Quando Jesus ressuscita, olha que interessante, olha que bacana isso. Ele vai de encontro aos seus discípulos. E olha que coisa, assim, esse detalhe que é importantíssimo. Por quê? Porque num dos primeiros contatos que ele tem com seus discípulos após a sua ressurreição, eles chegam, eu fico imaginando que se eu fosse um discípulo de Jesus, eu ia querer abraçar Jesus. Queria apertar Jesus assim, é você mesmo que está aqui? E quando eles vão para abraçar Jesus, Jesus faz assim, não me toquem, porque eu ainda não subi para o meu Pai e ainda não fui glorificado. Ou seja, vamos colocar assim, grosso modo, né? Jesus ainda não tinha tido o aval de Deus daquilo que ele tinha feito. Ele precisava chegar no céu, mostrar as feridas das mãos, dos pés e tal, do lado ali, e falar, ó, cumpri meu papel, tô aprovado? Deus assinar lá, cumprido o papel. Ele voltar para ficar mais uns dias com os seus discípulos. Tanto é que ele fala nesse momento para eles não me tocarem, eu ainda não subi para o meu Pai, ok? E não permite ser tocado. Ele desaparece no meio deles, bababá. Ele vai para o céu e lá ele é glorificado e volta para a terra. Quando ele volta para a terra, ele já volta glorificado. Tanto é que nesse momento os discípulos tocam em Jesus. Tem até um momento que Tomé não acredita que os outros discípulos
estejam dizendo que Jesus ressuscitou, porque ele não viu Jesus ressuscitado. Tanto é que ele fala assim: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar em suas feridas. E Jesus, sabendo disso, quando chega ali do nada no meio deles, dá um susto nos discípulos, ele fala assim: Tomé, vem aqui, toca aqui nas minhas feridas. A Bíblia diz que Tomé vai lá e pega, e Jesus fala assim: ó, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, do que você que teve que tocar para crer. Entendeu? Beleza. Então, nesse momento, a Bíblia não nos dá os detalhes de como que foi esse processo de glorificação. Mas Jesus foi glorificado. Eu imagino, assim, não a cena em si, mas imagino o que proporcionou isso. É Jesus chegando no céu, ok? Até o seu pai e falando: Pai, eu cumpri o meu papel. Lembra que eu prometi que eu morreria pela humanidade para pagar o preço do pecado, caso eles pecassem? Então, já fiz isso. Então, essa parte está cumprida. Olha, aqui estão as provas. Aqui nas minhas mãos estão as provas. E aí eu imagino como se fosse assim: Deus olha para Jesus e não, realmente, ó, tá aprovado, beleza? Né? E Jesus, então, tem essa parte já do processo de salvação já cumprido. Lembrando que salvação e justiça estão atrelados na mesma coisa aqui para com Deus, tá? Beleza. E aí, só que não termina por aí. Não termina por quê? Porque Jesus, ao morrer na cruz, ele não matou Satanás, ele não matou, não exterminou o pecado. Mas precisa que esse processo de salvação tenha uma certa continuidade até o seu final. E aí que nós entramos na terceira parte da justiça de Deus. Por quê? Porque vejam só, agora precisa se cumprir uma parte que Jesus pregou para os discípulos, ensinou para os discípulos enquanto esteve aqui na terra. Tem um momento muito bacana e até assim meio, como é que eu posso falar? Até meio triste, até às vezes até revoltante, porque os discípulos estavam com Jesus e não entendiam quem definitivamente ele era. E lembra que eu falei no verso, nos vídeos passados que eles confundiam muito quem era Jesus, que ele era para ser o rei, mas de todo o universo. Eles queriam Jesus como o rei de Jerusalém, rei deles ali, beleza. Tem um determinado momento em que eles estão caminhando com Jesus assim, e de onde eles estão dá para ver o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém, lembra que eu comentei no vídeo passado que eles carregavam um tabernáculo no deserto até chegar no lugar onde Jesus, onde Deus diria que seria a moradia definitiva deles? Quando Deus mostrou onde eles iriam se estabelecer como povo, Davi decide construir um templo. Quem constrói é seu filho Salomão, e esse templo papapá chega no templo dos dias de Jesus. Quando Jesus está andando com os discípulos neste momento específico, para os discípulos, para o povo de Israel, não tinha construção que mais mostrasse a sua identidade. Porque o templo era o local onde eles encontravam com Deus, era o local onde eles recebiam o perdão de Deus. Lembram? Que eles levavam ovelhinha lá para sacrificar, bababá, aquela história toda. O templo para eles era uma coisa assim, de um âmbito espiritual e pessoal, entendeu? Muito grande. Era questão de orgulho para eles. É que nem, por exemplo, aqui eu vou fazer uma comparação assim meio chula, com perdão, vocês me perdoam, mas é uma comparação meio chula. É que nem chegar para um flamenguista e falar do Maracanã para ele. Cara, não tem. A boboneira lá pros carinha lá da Argentina lá, meu, sabe? Era um negócio assim de louco para eles. E Jesus não dava muita importância para aquele negócio lá.
Porque não era o templo, mas era quem estava no templo. Ele fala isso. Tem um momento que ele fala isso. Mas beleza, neste momento específico, ele está caminhando com os discípulos assim, e eles estão num ponto onde eles conseguem ver o templo e toda a sua glória. Tem estudiosos que dizem que o templo tinha uma cúpula dourada, que quando o pôr do sol batia naquele troço, aquilo ali iluminava assim toda Jerusalém. Eu fico imaginando a cena disso aí, cara. Então o orgulho que eles tinham por aquilo ali devia ser tremendo. E aí eles chegam para Jesus, com o peito estufado, né? E falam assim: olha aí, Jesus, o nosso templo. Tá vendo aí, ó? O templo do povo de Deus. E aí Jesus fala assim: pois é, né? Só que tem um negocinho aí. Estão vendo esse templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles ficam com muito medo. Por quê? Eles ficam apavorados. Porque para eles perder o templo era deixar de ser o povo de Deus. É como se eles só fossem o povo de Deus por ter o templo. E aí Jesus chega e fala que o templo seria destruído. Aí eles perguntam, né? Já apavorados: Jesus, conta pra gente, quando que se darão essas coisas? Qual será o sinal da vinda do Filho do Homem? Porque para eles as coisas estão atreladas. Mas eram coisas separadas. Quando Jesus falou que o templo de Jerusalém seria destruído, era um fato. Era um fato. Jesus voltar no céu como rei de todo o universo é outra coisa. É outro âmbito. E aí Jesus chega para falar: então tá bom. Então sente aqui que eu vou contar a historinha para vocês bem detalhada. E aí Jesus começa a descrever os detalhes da destruição do templo de Jerusalém. Aí Jesus explica para eles como que se daria isso. E na mesma explicação ele dá detalhes da vinda dele nas nuvens do céu. E aí Jesus começa a falar sobre sua vinda e tal, os sinais que ocorreriam no céu, na terra e papapá, papapá. E aí eu vou entrar agora no âmbito mais da justiça. O da volta de Jesus, nós faremos um estudo só sobre a volta de Jesus. Mas a respeito da justiça de Jesus, especificamente em relação à justiça que estava atrelada com vida e morte, eu vou pegar esse ponto aqui da volta de Jesus. Por quê? Porque Jesus chega e fala o seguinte: que teremos ali alguns acontecimentos fantásticos em relação à morte. Olha só, primeiro de tudo, Jesus fala que o Filho do Homem virá e ficará nas nuvens dos céus. Ou seja, na vinda dele, ele não vai pisar na terra. Ele já pisou na terra. Na vinda dele, ele não vai pisar na terra. Ele vai ficar lá no céu, rodeado pelos anjos, que estarão descendo e subindo, pegando aqui os salvos, que estarão transformados, mortos, os salvos mortos estarão ressuscitados e transformados, os anjos estarão pegando esses aqui e levando até onde Jesus está. Detalhe: quando Jesus vier nas nuvens dos céus, ele estará sentado no trono como rei. E tanto é que essa frase especificamente é que leva os sacerdotes a quererem de uma vez matar Jesus, quando ele fala assim: eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que eles rasgaram as vestes e falaram: não tem outra coisa a fazer a não ser matar esse cara. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu.
Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Que vos parece? É réu de morte. E aí acontece a morte de Jesus. E tem um momento mais para frente que Estevão, que é um dos discípulos de Jesus, ele vai para ser apedrejado, e no momento que ele está sendo apedrejado, ele fala assim: eis que vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. A mesma cena que Jesus descreveu que eles veriam é a cena que Estevão está vendo lá no céu. Está olhando o quê? Ouço, eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E recusa ouvir esta blasfêmia! Blasfêmia! Que este homem não ofenda mais a Deus! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Não! Então Jesus virá com poder e grande glória, transformado. Em Apocalipse, lá no Apocalipse 1, dá a descrição do que Jesus está vestindo. Não é uma descrição literal, ele não está usando lá pés de latão. Não é isso. Tem uma boca que sai uma espada afiada com 2 gumes. Não, não é isso. Mas ali, ao a gente ver esses detalhes das vestimentas de Jesus, do porte de Jesus, nós entendemos que Jesus definitivamente é o rei. É isso que Apocalipse está querendo dizer quando fala lá o que João vê quando olha para Jesus. Não é que Jesus vai estar lá carregando uma espada na boca. Não tem nada a ver com isso. Entende? Não é uma coisa literal nesse sentido. Mas é para mostrar quem é Jesus. E lembram lá no primeiro estudo relacionado à justiça de Deus que esse foi o ponto de discussão com Lúcifer. Porque Lúcifer queria ocupar o lugar de Jesus. Só que tem um detalhe. Lúcifer é uma criatura, enquanto que Jesus é Deus. Lúcifer não aceitou saber que Jesus era Deus e que ele não podia se sentar no mesmo lugar de Jesus. Então, quando Jesus fala que nós veremos, quando ele está lá com os sacerdotes, ele fala: eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, ele está dizendo: vocês não estão me reconhecendo como Deus. Lúcifer não me reconheceu como Deus, Adão e Eva não me reconheceram como Deus, a humanidade no decorrer da história não me reconheceu como Deus, e vocês que são meu povo escolhido não estão me reconhecendo como Deus. Esse é o problema, esse é o X da questão. E aí o que acontece? Jesus então voltará, ok? Todos os salvos, tanto os mortos, ressuscitados e transformados, quanto os vivos que estavam vivos na volta de Jesus, serão transformados, subirão com ele para o céu. E aí, essa comitiva vai lá para o céu, lá onde fica o trono de Jesus. O trono de Jesus é trazido para cá, mas tem um lugar no céu, lá longe de onde nós podemos ver, alcançar e escutar, que é onde está localizado o trono de Jesus, que é onde ele mora. Então, toda essa comitiva irá para lá. Neste momento, a Bíblia diz que Satanás será preso na terra. Ele será amarrado aqui. Por quê? Porque até agora, neste momento, ele ainda consegue sair daqui. Eu não sei te dizer se ele vai para outro mundo. Se ele for, tenho plena convicção que ele não consegue tentar outros mundos. Mas ele não pode, nesse dia, quando Jesus prenderá Lúcifer aqui, ele não conseguirá mais sair da terra. Quando Jesus voltar no céu, vai ter a transformação dos salvos que irão para o céu, certo? Tem um grupo de mortos que ressuscitará, mas não estará transformado?
que é o grupo das pessoas que participaram da crucificação direta de Jesus. De que forma? São os soldados que bateram em Jesus, são as pessoas que cuspiram em Jesus, as pessoas que bateram, os sacerdotes que condenaram ele. Pilatos muito provavelmente estará lá. Jesus fala que, a Bíblia diz que até aqueles que o transpassaram verão ele nas nuvens do céu. Então todos aqueles que tiveram alguma influência, alguma participação, nem que seja para estar vendo Jesus passando, né, na via dolorosa, chamada via dolorosa, passando pela via dolorosa e ridicularizando de Jesus, esses vão ressuscitar só para ver que aquele que eles estavam zoando lá é o Rei dos Reis. Eles irão ressuscitar. E aí, olha só o que a Bíblia fala. Que desses perdidos, os vivos desses aí, tem gente que vai pedir até para que a montanha caia sobre eles, porque o medo, o pavor que eles estão sentindo é tão grande que eles não sabem nem para onde correr. Eles não têm noção do que fazer, de tanto medo que eles estão sentindo, porque eles estão reconhecendo quem é aquele lá que está no céu. Até então não tinham reconhecido. A hora que ele chega aqui, que eles vão ver, cara, o que eu vou fazer? Eles saem se perdendo de medo. E aí, nesse momento, quando todos os vivos, os salvos, perdão, já estiverem com Jesus no céu, todos os perdidos morrerão. Todos. Os que ressuscitaram, que participaram da crucificação de Jesus, vão morrer de novo. Vão morrer de novo. Os que estavam vivos, que estavam perdidos no momento da volta de Jesus, morrerão e vão ficar aqui na terra. Um detalhe aqui, um parênteses aqui para vocês pensarem para um próximo estudo aí. Um parênteses. A morte, de acordo com a Bíblia, é a seguinte: a pessoa morre, seu corpo apodrece e fica aqui na terra. Não tem alma que vai ficar vagando por aí, fantasminha, que morre e vai para o céu e vai viver com Jesus feliz. Não, não funciona isso. Nós só iremos para o céu quando Jesus voltar. Ok? Fecha parênteses. Isso é para um outro estudo. Tá, beleza. Satanás então é amarrado aqui, fica preso durante 1000 anos. E aí vem um ponto interessante. Porque nós vamos para o céu e a gente não vai ficar à toa lá. Nós teremos algumas coisas a fazer no céu. Primeiro que nós vamos chegar lá e é uma surpresa tão grande estarmos salvos, que a gente vai querer saber por que foi que a gente se salvou. Tem alguns comentaristas, alguns pregadores que até utilizam, né, a expressão dizendo que nós chegaremos no céu e teremos 3 surpresas. A primeira é saber que nós estamos lá. E a gente vai querer saber por que nós somos salvos. A segunda surpresa é ver algumas pessoas ali salvas que a gente jamais imaginava que estaria salvo. Aquele cara ali tá salvo. Nossa, mas aquele cara lá era um bandidão de primeira. E se salvou? Não entendi esse negócio. E a terceira surpresa é a gente olhar para lá, olhar para cá, procurar. Cadê fulano de tal? E a gente não encontrar essa pessoa no céu. É uma pessoa que a gente olhava para cá e achava essa pessoa assim o máximo de espiritualidade. Que jamais essa pessoa se perderia. E nós vamos chegar no céu lá e essa pessoa não estará. São essas 3 surpresas. Só que essas surpresas, essas perguntas e outras mais que nós temos até aqui e teremos no céu, não ficarão sem resposta, graças a Deus. Então, quando chegarmos no céu, aí outra parte da justiça de Deus passará a se cumprir. Que parte? Lá no livro de Daniel, fala que no céu existem livros. Tem alguns livros lá. O primeiro livro é o livro da vida. Ok? É o livro da vida. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito nesse livro.
o livro da vida do Cordeiro, está lá em Apocalipse. Então, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, não necessariamente que se batize, mas o batismo é a demonstração pública dessa aceitação. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome é registrado nesse livro da vida. Esse é um dos livros. O outro livro é assim: cada vez que nasce uma pessoa, tem um livrinho para essa pessoa. E aí tudo que essa pessoa fala e faz é registrado lá. Por que isso? Essa é a prova do porquê que estamos salvos, certo? Ou porquê que uma pessoa se perdeu. É nesses livros que veremos as respostas dessas perguntas. Então, nesse momento nós estaremos fazendo uma leitura desses acontecimentos e entendendo por que que muitas vezes fomos... Por que que a gente queria, vamos supor, tanto ligar o carro não pegava. Nós vamos ver lá no livro que Jesus estava nos livrando de alguma coisa. Nós veremos que nós tivemos uma oração atendida. Jesus vai mostrar lá. Sabe, inúmeras perguntas serão respondidas através desse período de 1000 anos. E também, além dos livros, muito obviamente, nós faremos perguntas no face a face com Jesus. A primeira delas, que por exemplo que eu farei, a primeira pergunta que com certeza eu falei assim: Jesus, por que o Senhor quis me salvar? O que é esse plano de salvação? Como? Me explica isso direito. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer, entendeu? Queria saber o que é isso aí. E então, beleza. Vão acabar os 1000 anos. E aí a Bíblia diz em Apocalipse que todos os salvos, todos os anjos, a Nova Jerusalém vai sair lá do céu e virá para a terra. Vai se instalar aqui na terra, certo? E aí ela vai se instalar e a Bíblia diz que Jesus vai ressuscitar todos aqueles mortos perdidos e vai libertar Satanás e seus anjos. E aí vem uma coisa muito interessante que eu estava comentando esses dias com meu filho. Porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém ela tem 12 portas. 3 de cada lado, porque ela é um quadradão, né? Ela é simétrica. Tem 3 portas de cada lado. E ela não fala que em nenhum momento ela fala que essas portas estão fechadas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque dentre dessas pessoas que ressuscitaram, estão todos perdidos. Não tem mais chance de salvação para eles. Entendeu? Ali esquece, não tem como chegar e, Jesus me perdoa. Morreu. O tempo já foi. Não aceitaram lá, agora já era. Quando eles vão ressuscitar, no meio desse povo tem um monte de gente de guerra. Cara estrategista, cara que venceu guerra, que dominou nações, que varreu o mapa, matando gente. E vai estar unido com o Lúcifer ali, com Satanás, que é o outro entendido desse assunto. E eles vão olhar para a cidade santa, a cidade é desse tamanho. Vai ser grande, mas perto da quantidade de pessoas perdidas, ela é pequena. Com portões abertos, não tem um soldado lá na frente armado. Eles vão pensar assim, a gente tem condição de tomar aquela cidade lá. E eles se reunirão, farão um plano estratégico para entrar na cidade e vão atacar a cidade. Aí a Bíblia fala que nesse momento vem o ponto final da justiça de Deus. A Bíblia diz que fogo vai descer do céu e vai consumir todos os perdidos, inclusive Satanás e seus anjos. Pecado e pecador não mais existirão. Olha que interessante isso. E que profundo isso. E, assim, do meu ponto de vista, isso é particularmente, assim, para mim, é bonito isso. Saber que o pecado um dia ele vai ter fim. Porque nunca foi plano de Deus que o pecado existisse. Então, meus queridos, o que a gente precisa entender é o seguinte. Deus foi justo
em criar a vida de uma forma que essa vida tivesse liberdade, fosse livre para tomar a sua decisão, correto? Mas ele foi justo para que as consequências acontecessem de uma forma natural, e ele é justo para dar um ponto final nisso, porque ele não vai poder permitir que a maldade seja eterna. Não pode. Isso faz parte de Deus. Então, infelizmente, para todo o mal, para todas as pessoas que rejeitaram Jesus, elas terão um fim definitivo. Mas não para por aqui, porque a justiça de Deus não vai acabar só ali ao exterminar o pecado e os pecadores. Não. Porque no último capítulo de Apocalipse, o que vem descrito lá? Lá vem descrito alguns detalhes sobre a Nova Jerusalém. Lá vem dizendo que não tem mais pecado. Lá vem dizendo que não tem mais choro, não tem mais morte. Lá fala que essas coisas já passaram. E aí vai começar uma nova vida. Jesus trazer a Nova Jerusalém aqui para a Terra, ele tem um objetivo muito específico. É restaurar aqui na Terra o plano original dele, que foi que quando ele começou ao fazer o Jardim do Éden, que não conseguiu dar continuidade. Precisou expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden. Porém, quando acabar o pecado de uma vez, quando descer a Nova Jerusalém aqui, ele vai restaurar esse projeto original. Onde nesse projeto não existia morte, não caía folha da árvore, os animais não morriam, ninguém ficava doente. Esse era o projeto original de Deus. Ninguém tinha dor, desculpa, ninguém tinha dor. Sabe? Ninguém errava, não tinha erro. Esse era o plano original de Deus. Então, ele vai resgatar esse projeto dele. E o mais bonito disso, o mais bonito é que é o seguinte, sabe quem que ele escolheu para estar lá? Sabe quem foi que ele escolheu? Todos. Jesus escolheu a cada um de nós. Não pensem que por mais bandido que a pessoa seja, por mais ladrão que a pessoa seja, por mais mal que a pessoa seja, que Jesus não tem interesse na salvação dele. Não se iludam, muito pelo contrário. A Bíblia fala que principalmente nesses ele tem interesse. Na parábola que ele contou das 99 ovelhas salvas, não é que ele não deu importância para as 99, é que ele tinha certeza que as 99 estavam tranquilas no curral. Ele precisava ir atrás da que estava perdida. E as ovelhas ali na parábola representam cada um de nós. Quem que nós somos? Fazemos parte das 99 ou da única ovelha perdida que se encheu no meio do mato, no meio do penhasco lá e precisou ser resgatada por Jesus? Entendeu? Então o interesse dele é que todos nós sejamos salvos. E isso que é maravilhoso. É saber que a justiça de Deus ela vai se concluir com uma coisa maravilhosa. Porque vejam só, porque nós vamos ter uma festa no céu. Nós vamos ter uma festa. Jesus falou, estando aqui na terra, ele falou que ele estava preparando casa para cada um de nós, estava preparando uma mesa, uma festa para todos nós. Isso é o bonito. Ele quer que você e eu estejamos lá. Ele quer que a nossa família esteja lá. Ele quer que os nossos amigos, os nossos parentes estejam lá. E ele faz esse convite todos os dias. E nós precisamos aceitar esse convite todos os dias.
permitir que a justiça de Jesus, a justiça de Deus se cumpra na nossa vida de forma positiva. Eu tenho plena convicção, olha só, eu espero o dia da volta de Jesus de uma forma que vocês não conseguem dimensionar. Mas eu tenho plena convicção de que esse dia será maravilhoso. Tem dias que eu fico viajando em como será poder ver Jesus nas nuvens do céu. Sabe, eu chego a me emocionar com isso. Em ver Jesus como rei. Sabendo que quando Jesus voltar, porque até esse momento ninguém sabe que lado que está. Ninguém sabe. Mas quando Jesus voltar ali, que a gente escutar as trombetas sendo tocando e virmos os anjos, e a gente olhar para o céu e conseguir ver Jesus lá, a gente vai saber, cara, acabou. Acabou. Agora, sabe, agora, assim, literalmente falando, agora é só alegria. A partir de aqui é só alegria. Acabou tristeza. Acabou tudo. Acabou conta para pagar. Sabe, acabou perseguição política, acabou perseguição no trabalho, ideologias aí que querem acabar com o ser humano. Acabou tudo. Acabou guerra, peste, acabou doença. Isso é maravilhoso. É saber que todas essas coisas já passaram. Sabe, é lindo demais. E Jesus quer que todos nós estejamos lá. O convite, ele não é exclusivo de um povo. Isso que é lindo. Ele não é exclusivo de uma raça. Não é exclusivo de um sexo, de uma idade. Ele pertence a toda a humanidade. Jesus quer que toda a sua criação, toda a humanidade aceite esse convite, para que possamos, em definitivo, morar com Ele no céu. Então que nós possamos aceitá-lo, entregar nosso coração a Ele, sabendo que a sua justiça se cumprirá em sua totalidade. Eu posso dizer sim, loading 90%. Já foi 90% praticamente da justiça de Deus, já foi cumprida. E penso eu que a parte mais difícil, que foi Jesus ter que largar tudo que ele tinha e vir morrer aqui. Então que você e eu, né, entreguemos nosso coração a Deus, permitamos ser transformados por Ele, e com certeza quando Jesus voltar, seremos transformados num piscar de olhos e iremos de encontro a Ele nas nuvens. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade de sermos salvos. Sabemos que somos falhos, que pecamos e cometemos muitos erros contra Ti, mas queremos entregar em Tuas mãos. Por favor, permita-nos, permita a cada um de nós poder fazer parte do grupo que viverá eternamente. Para isso pedimos que o Senhor nos ajude a tomar as decisões corretas, a andar ao seu lado, é viver contigo. Pedimos que o Senhor perdoe cada vez que nós erramos. Sabemos que cometemos pecado contra Ti, mas queremos pedir que o Senhor nos perdoe, nos transforme, nos resgate mais uma vez. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.